Então, vamos lá. Chama ao palco o superintendente de competição da Anatel, José Borges da Silva Neto, por favor. Obrigado, Carolina. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. É sempre uma oportunidade trazer novidades sobre essa discussão. É um tema que é muito caro para os provedores de telecomunicações e estava até mais cedo falando com a Carolina da complexidade dessa discussão, porque envolve dois setores, né? Dois setores de infraestrutura muito importantes para o país e são dois setores que, de certa maneira, lidam com infraestrutura essencial para diversos setores da economia, né? E quando a gente fala de postes, né, e aí especialmente falando para o pessoal de telecomunicações, a gente sabe da dificuldade que é construir a última milha, né? A última milha sempre foi um grande problema no setor de telecomunicações, que como indústria de rede, né, é muito investimento em obras civis, em custos afundados, e é sempre bom a gente fazer um pequeno resgate histórico dessa discussão, porque quando eu cheguei no setor de telecomunicações, a gente vivia aquele momento em que a gente tinha que lidar com poucas empresas, né? Com as concessionárias de STFC, e naquela época a gente sempre se perguntava como que a gente vai facilitar a entrada de novas empresas nesse setor. E lá atrás, né, o pessoal deve lembrar as discussões de desagregação de rede, como que a gente vai facilitar a entrada de novos agentes, estimular a competição nesse setor, que por sua natureza ele é muito concentrado. É concentrado por conta dessas especificidades econômicas, né? É caro construir rede, a última milha é difícil, né, também exige muitos custos, e naquela época, quando a gente falava somente de telefonia fixa, como é que a gente abre a última milha, né? A gente tinha soluções antigas lá de tentando implementar Full Unbundle, Bitstream, soluções tecnológicas alternativas para, de certa maneira, facilitar a entrada dos agentes, né? Só que, na minha visão, naquela solução que a gente estabeleceu há 10, 15 anos atrás, já chegou atrasado, né? E aí, com a emergência, justamente, né, e a facilidade de se utilizar a fibra ótica, né, e a redução dos custos de fibra ótica, né, isso permitiu a entrada de novos players no mercado e a última milha também continuou sendo um problema, né? Que a última milha e a solução encontrada continuou sendo utilizando os postes, né? Regular postes, quem acompanha o setor sabe que a gente tem a nossa regulação conjunta, né? 04, que está passando por uma revisão agora. Lidar com o compartilhamento de postes há 10, 15 anos atrás, do ponto de vista regulatório, era mais fácil. Eram poucos agentes no setor. E agora a gente está lidando com uma consequência que é positiva e esperada pela Anatel, né, que é estimular a entrada de novas empresas no setor, que isso traz mais competição. A competição sempre foi uma variável importante para a gente, uma obrigação legal, e sempre esteve no DNA da agência, né? Então, lidar com essa quantidade de agência é um aspecto positivo, né, que a gente sempre procurou trazer mais opções para os usuários, né, mais entradas de empresas, só que isso também traz uma externalidade negativa, né? Todo mundo quer utilizar o poste, e o poste ele é um recurso escasso. Ele tem uma limitação, né? Hoje a gente está falando de mais de 20 mil autorizados de SCM no país inteiro, né? Quando a gente compara com o setor elétrico, quando a gente olha para o setor de distribuição elétrica, a gente está falando de um universo de 100 distribuidoras, né? 100 distribuidoras elétricas comparadas com outro setor que tem 20 mil agentes. Então, esses 20 mil agentes precisam desse espaço, de um ponto de fixação no poste, né? Como que a gente organiza essa situação? Então, voltando novamente nessa questão das externalidades, houve a externalidade positiva de mais agentes, mais opções para a sociedade, né? E isso foi fundamental, por exemplo, no período de pandemia. A gente tem que reconhecer isso, né, o quanto que os pequenos operadores, né, contribuíram justamente para a gente enfrentar a pandemia. Ao mesmo tempo que a gente tem que lidar com a finitude desse recurso que é escasso, que é o espaço, né, útil em poste para todo mundo, né? Como que a gente reorganiza isso? Como que a gente vai estabelecer justamente novas diretrizes para a ocupação racional, né, dos postes? E é isso que a gente tem trabalhado nos últimos meses, né, com muito afinco com a ANEEL, que tem se colocado um grande parceiro nessa discussão, e isso ensejou novamente a revisão da nossa norma, na Resolução 04, que já passou por consulta pública, e a gente tem analisado as contribuições de toda a sociedade em relação a isso, né? Eu acho que é justamente isso que a gente vai debater aqui hoje, né? Quais são as inovações e o que a gente está trazendo para resolver esse problema. Eu gosto de reforçar justamente as dificuldades desse problema. A Carolina está perguntando da complexidade mais cedo, né, dessa discussão. A complexidade está em lidar com os aspectos de telecom,
né, as suas especificidades econômicas e as complexidades do setor elétrico, né. Regular nunca foi fácil, né. O regulador ele tem que lidar com vários temas e tentar equilibrar esses temas. E aí, quando a gente transborda para isso, para uma regulação que tem que envolver dois setores, a complexidade aumenta ainda mais, né. Então, nos últimos meses, tanto a Anatel e a ANEEL, a gente tem se alinhado em debates, e a gente não cansa de falar isso, que tem sido praticamente semanais de discussões, de interações, para a gente trazer soluções para essa nova realidade, de ter que lidar com tantos agentes e como que a gente pode organizar. Quando a gente olha para o setor de telecomunicações, existe uma discussão sobre preço, né? Preço sempre foi uma questão que é muito importante a gente debater, porque, ao mesmo tempo, preço, né, quando a gente fala do ponto de vista econômico, é um importante sinalizador e também uma importante ferramenta de selecionar agentes. Ao mesmo tempo, a gente tem que lidar com um preço que tem que ser regulado, né? E como que a gente tem que ser justo? Como que a gente tem que estabelecer um mesmo nível de competição entre os agentes e não ser injustos, né? Então, isso também é um aspecto muito importante nessa definição, e como que esse preço também vai estimular o comportamento dos agentes. Uma coisa que tem que ficar bem claro é que o uso do poste ele é importante, mas ele tem que ser bem, é um recurso que tem que ser bem utilizado. A gente sabe que tem agentes que procuram se regularizar, né, que tem justamente a sua plaquetinha, está lá bem identificado, que paga justamente pelo ponto de fixação, e é legítimo reclamar em relação aos valores, né, e sobre as diferenças de valores em torno disso, mas a gente sabe também que existe uma competição que ela é espúria. Gente que passa o cabo, que utiliza mal aquele espaço, que não respeita as normas técnicas, e recentemente, né, até nos debates que a gente tem feito, o que tem acontecido é uma outra externalidade negativa, porque aquela pessoa, aquele funcionário que está fazendo a manutenção do cabo de telecomunicações, quando ele chega lá, aquele cabo está sendo energizado, e aí tem um acidente muito sério, porque um outro agente de telecom fez a passagem errada daquilo e acabou prejudicando terceiros. Sem falar dos outros aspectos também ruins que a gente sempre tem acompanhado, e a gente é alvo disso, porque a gente que recebe essas notícias no dia a dia, de acidentes que acontecem com pedestres, com o cidadão comum que está passando na rua, sem falar também dos aspectos de postura urbana, né? Do tamanho que esse problema se tornou, tanto que isso tem ensejado, inclusive, movimentações municipais em torno, né, das autoridades, para como a gente pode encaminhar e resolver esse problema de postes, né? Eu comecei minha fala falando sobre a questão justamente da dificuldade da última milha, né? E a gente sempre tem visto os poderes públicos locais, né, exigindo uma solução, e a gente sempre vê alguns agentes falando de, por que não enterra tudo isso? Vocês bem conhecem a dificuldade que é enterrar essa infraestrutura e o custo disso, né? Por isso que a gente tem que encontrar soluções, né, que sejam mais racionais, mais econômicas e que nos permitam continuar, né, trazendo esses benefícios para toda a sociedade, e permita também que tenha competição, que os agentes possam atuar livremente, né, mas respeitando também os direitos do outro setor, os direitos da comunidade, e que isso seja um palco, na verdade, para trazer mais serviços, mais qualidade para o setor de telecomunicações e também mais garantias para as pessoas, né? Porque a gente também precisa ter a liberdade de caminhar numa calçada e não ter que se deparar com um cabo, e espero que esse cabo, se isso acontecer, não esteja energizado, né? Tanto que a gente sempre fala, numa situação como essa, a gente tem que solicitar que a distribuidora atue, a distribuidora de energia elétrica, porque aquilo ali pode trazer sérios riscos, né, para as pessoas que estão ali passando. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade aqui de falar justamente sobre os aspectos dessa nova norma, que logo, logo a gente vai encaminhar para os respectivos conselhos, né? E esse texto tem sido trabalhado e a gente sempre tem feito passos em que a gente só avança à medida que tem consensos, né? E pontos importantes, como eu disse, né? Preço vai ser um ponto debatido, né? A questão da regularização também vai ser um ponto debatido aqui. E um outro aspecto também é a possibilidade de um explorador de infraestrutura, né? Eu não quero ficar adiantando muita coisa, mas eu acho que esses 3 pontos são os pontos principais dessa nova resolução e que, de certa maneira, traz muita ansiedade, né? As pessoas querem entender como que isso vai ser feito, né? E eu acho que
não sei se já deu os 10 minutos, a gente tem a possibilidade de agora debater e, de certa maneira, tirar eventuais dúvidas, né, e lidar com a ansiedade de todo mundo em relação ao tema. É isso. Obrigado, pessoal.